vamos disponibilizar no YouTube. Bom dia a todos, meu nome é Cláudio Tinoco Mesquita, sou coordenador do Programa de Pós-Graduação em Ciências Cardiovasculares da Universidade Federal Fluminense. Prazer recebê-los aqui para podermos hoje ter uma apresentação excelente com o nosso coordenador de área, professor Luiz Felipe Ribeiro Pinto, que tem feito trabalho excepcional na CAPES, é amigo de todos nós e, assim, aceitou de imediato participar dessa live, que a gente programa para terminar 12h30, né? A gente tem 1 hora para a gente ter a apresentação e discussão, onde ele vai falar sobre o panorama das mudanças da avaliação e falar um pouco sobre a quadrienal e os rumos da pós-graduação. Obrigado, professor Luiz Felipe, a palavra está contigo. Obrigado, professor Cláudio. Se começar a cortar, por favor, me avisem, porque como as conexões aqui no Brasil, a gente sabe, não são... Outra questão que a gente não é muito... ainda não entrou no século XXI, então, às vezes, a gente não sabe, principalmente quando a gente está falando e não está vendo quem está do outro lado, né? Então, eu agradeço o convite. Cláudio tem sido um grande parceiro aí nas discussões desde que eu assumi a coordenação, a professora Solange também, professor Manso, todos aí, professor Manso, a quem eu admiro muito pelo trabalho feito lá na UFRJ, né, um colaborador de longa data, tem participado de várias bancas lá do INCA, dos cirurgiões que eu oriento, então sempre com excelentes contribuições. Então vamos falar um pouquinho sobre o panorama das mudanças, né? Lembrando que é uma apresentação também aí com o meu coordenador acadêmico, que é o professor Paulo Lozada, lá da USP de Ribeirão Preto, e o professor Marcelo Mira, da PUC do Paraná, respondendo pelos programas profissionais. Tá? Então, é um prazer. A Federal Fluminense é uma das grandes instituições que compõe o Parque Científico do Estado do Rio de Janeiro, que é o segundo do país, e uma instituição a qual tenho profunda admiração, tem vários colaboradores na instituição, então é um prazer sempre estar com vocês. Bom, vamos lá. Vou começar com essa situação da ciência nacional, que é de absoluta relevância quando a gente compara aonde a gente está em relação ao resto do mundo, em alguns indicadores fundamentais para que a gente entenda as métricas que a gente conseguiu gerar até agora e as outras que a gente precisa melhorar. Então, quando a gente olha, na verdade, esse gráfico, e a gente vê que aqui no eixo X a gente está com um percentual do PIB investido em ciência e tecnologia, certo? E no eixo Y, pesquisadores por milhão de habitantes. A gente sabe que, por exemplo, a gente tem em torno de 5 a 6 vezes menos pesquisadores por milhão de habitantes do que Portugal, por exemplo. Né? E quando a gente olha nesse gráfico, a gente também tem menos que a Argentina. Né? Eu não vou comparar nem com países como França ou Alemanha, Estados Unidos, né? Japão, Coreia do Sul, né? Mas comparar com países mais próximos da nossa realidade, né? Se vocês olharem a Argentina, Polônia, Irlanda, Portugal, lá em cima, né? A Rússia, por exemplo. Então quando a gente fala da necessidade de, a partir da meta do Plano Nacional de Educação, a meta para o Sistema Nacional de Pós-Graduação, do Plano Nacional de Pós-Graduação, que foi estabelecido no decênio 2010-2020, nós estamos em torno de 10%, a gente vai bater 10% abaixo da média esse ano, que seria a formação de 25 mil doutores por ano, a gente está formando em torno de 23 mil.
mas mestres a gente superou, né? Mas a gente precisa formar mais doutores, ou seja, há uma necessidade no país para formar mais doutores. Então, o sistema de pós-graduação no Brasil precisa aumentar a formação de doutores, e fica claro nesse gráfico. Por outro lado, a gente olha que o percentual do PIB colocado em ciência e tecnologia está bem aquém daqueles países que a gente usa tanto e são tanto referenciados aí em termos de países que fizeram milagres, sejam mais antigos, como o Japão, sejam mais recentes, como a Coreia do Sul e Israel. Na hora que vocês olham Israel, né, ele é do topo, né? Todo mundo fala do hambúrguer de proteína vegetal de Israel, né? As maravilhas do novo Vale do Silício em Israel, tem até excursão para Israel para conhecerem lá os unicórnios desenvolvidos em Israel, mas isso não vem simplesmente porque Moisés conseguiu achar a tábua dos 10 mandamentos. Isso vem porque Israel vem investindo pesadamente em ciência e tecnologia e formando muitos doutores. A mesma coisa com a Coreia do Sul. Ambos os países, esse gráfico está um pouquinho defasado em relação a Israel, né? Eles são dados de 2015, mas hoje em dia esses dois países colocam mais de 4% em ciência e tecnologia do seu PIB. Ou seja, nós temos uma média histórica em torno de 1,2%. Então, nós fazemos muito com baixa quantidade de recurso que é colocado no nosso sistema. Mas, mesmo assim, o nosso indicador nos coloca, né, em termos de quantidade de trabalhos publicados, na principal base indexadora, que é a Clarivate Analytics, antiga Thomson Reuters, né, da Web of Science. Então, a gente olha e a gente vê que a gente está em 13º lugar, em termos de produção científica, quando a gente se refere à quantidade de trabalhos publicados, que é a principal ranking, é o principal ranking que ordena os países. E a gente olha que todos os países, logo acima da gente está a Coreia do Sul, justamente um país que há 4 décadas, 5 décadas, vem colocando mais de 4, significativamente mais do que 1,2% em ciência e tecnologia há bastante tempo mais do que 4% em ciência e tecnologia, investindo muito em educação. Resultado, quase todo mundo no planeta, pelo menos com capacidade de consumo, tem algum produto sul-coreano em que ele adquiriu, ele comprou. Ou seja, esse é o caminho do desenvolvimento. A não ser que alguém, né, não vou falar nomes, mas acredito que poucas pessoas realmente acreditem que a solução para um país de 210 milhões de pessoas seja simplesmente exportar soja, picanha e frango, né? Dessa forma, nosso desemprego jamais cairá, enquanto a gente não agregar transformação aos nossos produtos. Não dá para continuar a trocar 2 toneladas de café por uma máquina de Nespresso, né? Nós somos ainda o maior produtor de café do mundo, mas o país que mais lucra com café no mundo é a Suíça, uma vez que a Nestlé é a dona da Nespresso, né? Em qualquer lugar do mundo que você vá, as filas das lojas de Nespresso têm fila para comprar cápsulas e as novidades. Esse modelo do agro é tudo, não dá para acreditar e continuar nele. Mas também não dá para simplesmente a gente ter uma indústria que queira fabricar laminados de aço e exportar para a China, enquanto a China vai transformar esse laminado de aço. Nós precisamos ter uma indústria de acordo com a 4ª Revolução Industrial, uma indústria baseada fortemente em tecnologia. E isso é oriundo de pesquisa e desenvolvimento. Sem doutores, sem mestres, nós não conseguimos fazer isso. Ou seja, sem qualificação de mão de obra. Ok, mas o Brasil, então, com esse pouco recurso, tecnologia, já há muito tempo, a Rússia, que coloca mais do que todos os países colocam muito mais
do que a gente em percentual do seu PIB em ciência e tecnologia. Ou seja, nós fazemos muito com o que nos é dado. E nós temos, então, durante o começo dessa década, né, os 5 primeiros anos, aí os 6 primeiros anos, nós tivemos uma média de 40 mil papers publicados por ano. Okay? Isso corresponde a 2,5% das publicações mundiais e 50% das publicações da América Latina. Mas o nosso problema está aqui, onde eu estou mostrando para vocês. Na hora que vocês olhem o gráfico acima, o 1, essa linha pontilhada, representa a média do índice de citação das publicações mundiais. E o traço, o riscado aqui, sem ser pontilhado, representa o que o Brasil vem tendo, em média, das suas publicações em termos de citação. Ou seja, a gente começou, nessa década, em torno de 25% abaixo da média de citação, ou seja, de impacto das nossas publicações, e a gente conseguiu subir, mas a gente ainda está em torno de 8% abaixo da média de todos os papers publicados e citados no mundo. Porém, no gráfico abaixo, a gente olha o 1% dos papers mais citados no mundo. E aí a gente vê que, ao longo dessa década, a gente partiu de uma posição ainda mais inferior e chegou e já ultrapassamos essa média, né, de citação. Então, isso aí, só para vocês entenderem, representa em torno de 465 papers nesse último ano, que estão no top 1% dos papers mais citados no mundo. Ou seja, daqueles 40 mil papers, mais ou menos, no último ano a gente tinha quase 60 mil papers ali, 55 mil papers, mais ou menos, em torno de 465, ou seja, se a gente fizer uma conta rápida, né, em torno de 1% dos nossos papers realmente estão no top 1% de citação mundial. Então, a gente consegue atingir a média. Ou seja, quem publica existem grupos no Brasil que conseguem impactar, tem que melhorar o resto das ações e elevar o impacto das nossas publicações. Muito claro que todos têm que ter. Não adianta mais só publicar. A gente tem que publicar, impactar os nossos pares, os nossos colegas, de forma que eles comecem a nos citar. E nesse ponto nós sabemos que nós também citamos poucos os colegas brasileiros e citamos muito os colegas lá de fora. Então, devemos começar com o dever de casa, de reconhecer o valor do trabalho feito pelo colega e começar a citar também o colega em outra cidade. Ok, então esse gráfico nos coloca, na verdade, tem só um ajuste, o Brasil não é o 14º, o Brasil é o 13º em produção numérica no mundo, mas em impacto, ou seja, em citação, nós somos o 24º país. A gente está pelo menos que a gente produz, ou seja, a gente tem que subir para o 13º mundial. Ok? Quando a gente olha, então, os dados de 2019, certo? Do ano passado, desculpe, os dados de 2018, a gente olha que, dentre as áreas aqui científicas no Brasil, nós da medicina somos a área que tem a melhor correlação entre papers citados e papers publicados. Então, na nossa área, na medicina, dentro do Brasil, nós estamos muito bem. Por uma boa margem, nós estamos acima do resto das demais áreas. Ok?
ótimo, muito bom, mas ainda não está excelente. Ok. Então, uma vez dado esse panorama, veja bem, eu me desculpo talvez por colocar só esses indicadores e não gerar uma discussão mais profunda, mas caso vocês queiram, a gente pode discutir isso depois. O meu e-mail vem ao final. Quem tiver qualquer dúvida ou qualquer referência para ler, eu também posso depois encaminhar ou falar com o Cláudio. O Cláudio tem o meu celular, eu encaminho para ele algumas fontes de referência muito interessantes para aqueles que queiram ler sobre indicadores de métricas de ciência mundial. Bom, então, vamos partir para a nossa CAPES. O que é a CAPES, na verdade? A CAPES cuida do sistema de avaliação da pós-graduação. E nós podemos encarar duas grandes atividades. A entrada de novos programas no sistema e a permanência desses programas através da avaliação periódica dos cursos de pós-graduação, que é o que a gente vai colocar aqui, aquilo que a gente vai ter a avaliação agora quadrienal. Ambos os processos são conduzidos com base nos mesmos fundamentos. E são esses fundamentos que nortearam esses indicadores da ciência nacional e que são a base da qualidade da produção científica que a gente sabe e que são usadas no mundo inteiro. A primeira, obviamente, é o reconhecimento e confiabilidade fundados na qualidade assegurada pela análise dos pares, ou seja, o famoso peer review. Seja na avaliação quadrienal, é feita por pesquisadores que estão no sistema. Eu, Luiz Felipe, diferente de vocês, o meu coordenador lá do programa do INCA exija que eu oriente. Então, isso é muito bom, ou seja, o sistema para avaliar o sistema. Debatidos e atualizados pela comunidade acadêmico-científica a cada período avaliativo. Isso é extremamente importante. A gente tem que lembrar que a gente trabalha numa área que é extremamente dinâmica. Por exemplo, na minha área, na oncologia, todo o volume de informação que se conhece no mundo dobra atualmente a cada ano e meio. Tudo que foi publicado até hoje, nos próximos 18 meses, vai dobrar essa informação. Em 2030, é esperado que essa informação vá dobrar a cada 3 meses. Programas que geram essa enorme quantidade de informação, a gente fica desatualizado. Mas quem faz isso, novamente, são os pares, através de um processo democrático de debate, como a gente tem feito constantemente. A área da medicina 1 é uma área que, tradicionalmente, sempre debateu entre seus pares todos os critérios. É por isso que a gente tem a unidade que nos orgulha tanto dentro da gente, lançou um manifesto do qual todas as demais áreas aderiram, com exceção de 2, e que a gente conseguiu fazer com que o calendário da CAPES, aquele calendário de encerramento que foi proposto, que se encerraria em dezembro desse ano, mas o calendário que sempre existiu, encerrando no final de março, com um mês extra para os programas colocarem os produtos selecionados, como a gente vai falar mais adiante. Essa união da área. E o terceiro ponto fundamental é a transparência, a ampla divulgação das decisões, ações e resultados, inclusive debates, sugestões, como nós tivemos no seminário de meio termo, a professora Solange, o professor Cláudio estavam lá e podem atestar, com pontos para a ficha de avaliação e que foram recusadas pela maioria dos
coordenadores e que foi retirada, ok? Então, esses três pilares são fundamentais, são os três pilares que governam a atividade científica. Ou seja, não quer alguém que venha lá de cima e fale, agora vocês têm que fazer isso porque eu acho. Existe, e no a quadrienal passada, esse era a situação da área da medicina 1, né? E essa era a distribuição. Ou seja, um ponto fundamental que eu quero que vocês observem, gostaria que vocês observassem nesse gráfico, a maioria dos programas não ficaram com nota 4, mas sim com nota 5 na nossa área, é o baixo número de programas de excelência. Então, 11 programas são 6 e 3, 7. Na verdade, só 2 no resultado da quadrenal eram 7, um programa 6 recorreu, e passou para 7. Então, isso faz pontual de programas de excelência. Tem algumas áreas que chegam a ter seus programas de excelência. Luiz Felipe. Ora, a gente sabe que existem inúmeras provas que o diabo existe. Luiz Felipe? Não, Cláudio. Estou ouvindo. Alô, Cláudio? A internet, não, Cláudio. Eu não sei se onde você está picotando muito a ligação, a transmissão. Melhorou, Cláudio? Agora não? Melhorou agora ou não? Melhorou um pouquinho, não sei se você pode mudar alguma coisa aí para melhorar. Deixa eu ver se eu melhoro um pouquinho aqui, se eu consigo melhorar um pouquinho. Melhorou agora ou não? O áudio está perfeito, pode seguir. Obrigado. Está ótimo, obrigado. Desculpe aí. Então, eu não sei se vocês, olhando esse gráfico, pela primeira vez, que é o resultado da quadrenal passada, nós tivemos mais programas 5 do que 4 e um baixo número de programas de excelência, que é o que a área sempre teve. Ok. Essas são as distribuições das notas dos programas de acordo com a região. A gente pode ver, por esse gráfico, que nós continuamos a ter uma grande assimetria regional, e eu vou chamar a atenção agora menos para o Nordeste e mais para o Norte, onde até eu assumi a área, só tinha um programa da Medicina 1, agora nós já temos 3, né? E o Centro-Oeste, que só tinham 3 programas, mas desses 3, 2 são da UNB. Ou seja, toda vez que a gente olha dados em relação ao Centro-Oeste, a gente tem que lembrar que a UNB é um ponto fora da curva, certo? Então, a gente tem que tomar cuidado, e se a gente retira a UNB dos dados gerados a partir do Centro-Oeste, o Centro-Oeste fica muito parecido com o Norte. Ok? Então, mas a gente olhando o Nordeste, ele está quase igual ao Sul em termos de percentual de programas. Qual a diferença? A diferença é que o Sul tem muito mais programas de excelência. Na verdade, em termos percentuais, se vocês olharem no gráfico de barras à esquerda, o Sul, né, se vocês somarem a cor azul, que são os programas 7, com rosa, o Sul é o que tem o maior percentual de programas de excelência, mais do que o Sudeste. Ok? Claro, o Sudeste tem muito mais programas do que o Sul, e obviamente que isso, mas em termos, obviamente que você infla bastante o denominador, mas em termos de percentual, o Sul passou o Sudeste. O Nordeste tem um programa só, nota 6, que é da Federal do Ceará. Então, o que o Nordeste, embora ele tenha crescido em número de programas, ele agora precisa dar o próximo salto, que é na qualidade dos seus programas, ok? O Sudeste continua tendo, de longe, a maior quantidade de programas e, portanto, a ênfase durante esses 4 anos da minha coordenação é não abrir programas no Sudeste,
mais um programa de medicina no Sudeste, a não ser em algumas regiões dentro do Sudeste que a gente também tem assimetria. Por exemplo, no norte de Minas, né, onde não há nenhum programa, não existia nenhum programa das medicinas, e nós abrimos o programa na Universidade Federal do Vale do Jequitinhonha. Um belo programa, aliás, que foi aberto já com doutorado e mestrado. Tá? É o único programa numa região reto de 700 quilômetros. Tá? Ele fica sediado em Diamantina, essa Universidade Federal. Ok, então vamos a alguns resultados do qual foi a ênfase da avaliação na quadrienal passada. Esses 3 pontos eu quero enfatizar, porque vocês verão esses pontos tendo continuidade na atual quadrienal. O primeiro é a avaliação da atuação docente e da produção associada à formação discente. O que eu estou querendo dizer aqui? Não nos importa mais quantos trabalhos o docente publica. Eu tenho 30 papers. Isso não nos interessa. Nos interessa quantos papers o docente tem com o aluno. Nós estamos na pós-graduação. Papers só do docente estão muito bem para ir lá para a Bolsa do CA do CNPq. Mas na pós-graduação nos interessa um indicador que é a produção discente, como proxy da qualidade da sua formação. O segundo ponto é distinção entre grupo de produção científica e programa de formação de acadêmicos. Um programa de pós-graduação não é um grupo de produção de papers. Ok? Muitas vezes a gente via, o docente estava lá no paper, né? Você tinha uma produção gigante de papers, mas, por exemplo, tem um programa, não vou falar o nome, que tinha uma produção muito grande, não é do nosso estado, tá? Tinha uma produção muito grande, mas a gente foi ver, ele tinha, sei lá, a formação de menos de 15 doutores no quadriênio. Ou seja, não dava nenhum doutor por docente. Isso não é um programa de formação de acadêmicos. Isso é um grupo de produção científica. E isso não tem lugar na CAPES. E, obviamente, peso na produção vinculada à formação do discente. Ou seja, houve glosa de papers na quadrienal passada. Na minha área, por exemplo, na oncologia, a gente tinha papers de docentes que entravam naqueles ensaios multicêntricos, né, e que eram publicados, por exemplo, no JCO, no Journal of Clinical Oncology, que tem em torno de 21 de fator de impacto, e ele estava lá no meio. O que ele fez? Ele incluiu pacientes, 10%, 12% do ensaio clínico, mas qual foi a contribuição disso para a formação do seu aluno? Nenhuma. O aluno não está, não foi ele que desenhou o ensaio, ele não é o PI do ensaio, então esse paper não nos interessa entrar como um indicador de qualidade de formação do acadêmico. Então, esses papers foram glosados. Ok? Então, a ênfase é na produção condicente. Isso já aconteceu na quadrienal passada e vai continuar acontecendo. Bom, como resultado dessa mudança de foco na quadrienal passada, nós tivemos uma grande mobilidade dos programas em relação às suas notas. Se vocês olharem nesse gráfico de pizza, né, em torno de quase 1/4 dos programas caíram uma nota. Em torno de 56% dos programas mantiveram a sua nota, em torno de um octil mas aumentou a sua nota em 1 ponto, 3% aumentaram em 2 pontos e 3% perderam a sua nota, caíram a nota em dois pontos. Programas tradicionais que tinham sido 7 a vida toda caíram para 5. Eu não vou falar um programa tradicional de São Paulo tinha sido 7 a vida inteira, caiu para 5. É isso aí. E programa de uma pessoa que teve
uma importância fundamental na área da medicina como um todo, não só no Brasil, mas na América Latina. Essa pessoa que tem uma admiração enorme, né, e que é um consultor, estava na avaliação, o programa caiu 2 notas, é isso. Isso mostra a isenção, ou seja, não importa de quem é o programa. Se ele tiver que cair, ele vai cair. Se ele tiver que subir, ele vai subir. Se ele é do coordenador, o programa do INCA caiu de 6 para 5. Ok? Então é isso. E essa é a regra do jogo. A regra serve para todos. Aqui não há STF, não há regra de que alguns são julgados acima dos outros, né? Nessa fazenda aqui, todo mundo é igual. Tá legal? Não tem o porco e o burro. Tá legal? Beleza. Vamos continuar. Tamanho e metas do sistema. E aí a gente vai ver por que a gente está mudando. Então, uma questão muito importante que todos têm que ter consciência foi o quanto o Sistema Nacional da Pós-Graduação Brasileira cresceu nessas últimas 2 décadas, né? Nesse século. Então, a gente olha o número de programas até 2017, crescido 214%. Um crescimento impressionante. E quando a gente olha abaixo à esquerda, o crescimento de alunos matriculados foi de 265% e de titulados 307%. Ou seja, nós somos um dos poucos setores desse país que cresceu bastante nas últimas 2 décadas e com qualidade, entregando o produto, né, que é o egresso. E mesmo assim estamos sendo penalizados atualmente. É realmente algo, o Brasil não é para amadores. Então, está aqui o crescimento dos programas, né, e dos cursos de mestrado e doutorado. E isso fez com que essa avaliação da última quadrienal, se vocês olharem os indicadores aqui na tela desse celular fictício, foram quase 4.200 programas avaliados nas suas 49 áreas de avaliação, 1.550 consultores na primeira fase, 400 na fase de recurso, 9 semanas presenciais de avaliação na CAPES. O sistema ficou muito grande. Se vocês olharem a segunda barra de cima para baixo, nós avaliamos mais de 800 mil papers. É impossível a gente continuar com um crescimento desse tamanho e ter uma avaliação robusta. É impossível a gente conseguir avaliar com precisão mais de 800 mil papers. E isso está continuando a crescer. Então, quais são as consequências indesejáveis daquele modelo que a gente vinha, então, até a entrada dessa quadrienal, do Sistema Nacional de Pós-Graduação? A artificialidade do processo é uma delas. Por exemplo, o uso inadequado dos indicadores pelos coordenadores de programa para o credenciamento de docentes, tempo de titulação e etc. Todos nós fizemos isso, né? Hoje eu sou coordenador de área, mas eu fui coordenador do programa do INCA, né? Fiquei 8 anos à frente do programa do INCA. E todos nós fazemos isso, e fazemos isso. Né? A gente credencia docente de acordo com a sua produção e tempo de titulação de alunos, que naquela época era importante, já foi importante isso. Claro, a gente tinha mestrados que demoravam 7 anos para acabar, doutorados que demoravam 10 anos. Então, a gente teve que colocar tempo de titulação como um dos indicadores. Mas, hoje em dia, isso não precisa mais. Graças a Deus, né? Até por causa dessa pandemia. Outra questão era publicar por publicar, que gera um pouco aquilo que eu falei. A gente acaba com um grande número de papers, mas muitos papers sem citação. Formação insuficiente e deficiente dos doutores e muitos programas sendo orientados para alcançar nota, e não que essa nota seja consequência na busca da excelência da formação de mestres e doutores e da produção intelectual.
Ou seja, a ordem dos fatores altera o produto. Então, que pós-graduação que a gente quer para o país? Ora, a gente sempre teve uma pós-graduação cujo objetivo fundamental era a formação de acadêmicos. Ok? Esse objetivo tem que continuar. Formação de acadêmicos com excelência nessa formação. Mas, além disso, a gente também tem que formar mestres e doutores que impactem no desenvolvimento econômico e social do Brasil. A gente tem que trazer mais benefício do setor acadêmico para o setor produtivo e para a sociedade. A gente está vendo hoje em dia essa proximidade, né? Essa aproximação entre a sociedade, que é muito boa, que é um dos pontos positivos que a pandemia trouxe, né? Toda crise tem pontos positivos e negativos, né? Um dos pontos positivos foi essa aproximação com a sociedade, né? Porém, a gente tem que trazer mais visibilidade às nossas ações para a sociedade. Só assim a gente vai conseguir defender mais recursos para a ciência, mais recursos para a formação de mais mestres e doutores. Então, quais são as principais mudanças? Alguns pontos fundamentais que a gente tem que considerar. As mudanças vêm ocorrendo constantemente durante a história do sistema de avaliação da CAPES. Elas visam aprimorar a avaliação e o sistema. O sistema é contínuo, as mudanças sempre ocorrem durante o período de avaliação. Não é possível a gente parar o período de avaliação, fazer as mudanças e aí recomeçar. O período, a formação é contínua, ela não para. Mas, se o programa está indo bem, não tem que ter problema nenhum, nem tem que ter medo com as mudanças, porque a busca por boa performance dos indicadores do sistema não é o objetivo dos programas. O objetivo é formar mestres e doutores com qualidade. Então, só lembrando um pouco o histórico para vocês, lá no começo, em 76, a gente tinha as avaliações qualitativas e os programas eram classificados de A até E. Em 99, fruto das discussões que ocorreram em 1998, né, quando o professor Abílio assumiu, estava à frente da da CAPES, um antigo coordenador, um ex-coordenador da Medicina 1, que teve um papel fundamental, foi o grande idealizador desse sistema que funcionou até agora, recentemente, o professor Irineu Velasco, um grande amigo, né, ex-diretor da Faculdade de Medicina da USP, foi o grande idealizador desse sistema, quando foi trazida a avaliação quantitativa, onde os programas tinham notas que ficavam em funcionamento, notas de 3 a 7, e a ênfase era na produção docente. Ok, na última, já na quadrienal de 12 a 16, a gente teve uma ênfase na atuação docente e na produção discente. E nessa quadrienal atual, a gente está trazendo essa mesma ênfase na produção discente e na atuação docente e trazendo aspectos qualitativos para avaliação. Não uma volta àquele início, mas sim misturando aspectos qualitativos com quantitativos, uma vez que o sistema estava muito parametrizado. E aí, se você não atingir aquele número, todo o resto não importava muito. Então, havia necessidade da gente relativizar os indicadores. E o que é aguardado para a próxima quadrienal é a avaliação multidimensional, em 5 eixos, como é o ranking das universidades do Times Higher Education. Ok. O que a gente, então, pretende fazer com esse novo sistema da avaliação da pós-graduação brasileira? Um foco na qualidade da formação do mestre ou doutor, o foco na produção científica do discente e o foco no egresso, além do foco no impacto acadêmico e para a sociedade. E isso ligado à missão institucional, aos objetivos do programa e ao perfil do egresso. E aí,
como que a gente faz isso? Trabalhando com a seleção de produtos que permitam uma análise qualitativa, dando ênfase nessa seleção de produtos. Por que isso está acontecendo? A gente não está trazendo isso porque simplesmente a gente achou, ou porque a Comissão de Acompanhamento do Plano Nacional de Pós-Graduação de 2010 a 20 veio enfatizando isso. Mas ela veio enfatizando através de vários seminários, do qual participaram as principais organizações acadêmicas do país, como a Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, a Academia Brasileira de Ciências e outras, e de acordo também com a mudança do sistema de avaliação de outros países. Por exemplo, da Inglaterra, onde eu fiz meu doutorado, eu conheço muito, a avaliação, o Research Research Exercise Evaluation, né, o Department Evaluation, que o Medical Research Council fazia sempre, ele mudou, trazendo aspectos também de impacto para a sociedade. Ele continua com aquela questão de deles avaliarem os 5 produtos só de cada programa. Temos que lembrar que na Inglaterra o programa de pós-graduação é atrelado ao departamento. Porém, todas essas mudanças na Inglaterra, na Holanda, na Finlândia, na Austrália, todas elas vêm muito de encontro com o chamado Manifesto de Leiden, que foi um manifesto oriundo de uma série de pensadores e de departamentos que trabalhavam com métricas de avaliação acadêmica, e talvez o mais famoso e o mais atuante seja o Departamento de Biblioteconomia da Universidade de Leiden, na Holanda, onde eles realizaram um grande seminário, trouxeram os maiores especialistas e publicaram esse manifesto na Nature. Tá? Eu sugiro a todos olharem, e está aqui a lista de alguns pontos tirados desse manifesto e que estão de acordo com a incorporação que a gente está trazendo para essa quadrienal. Ou seja, nós estamos acompanhando os movimentos que estão acontecendo na academia nos principais países. Então, alguns principais focos da mudança: gestão, produção discente, atuação docente, produção qualitativa, internacionalização, entendimento do papel do programa em benefício da comunidade. Ok? Alguns objetivos que eu já falei, eles são simplesmente uma repetição disso, mas eu vou chamar a atenção para uma ficha mais curta, né, que é o que vocês verão. Então, a evolução das fichas de avaliação, a gente pode pensar em 99, quando a gente começou aquela avaliação quantitativa que eu falei para vocês, onde nós tínhamos 7 quesitos e 28 itens, uma ficha bastante complexa. Em 2007, nós passamos por uma nova ficha com 5 quesitos e 18 itens, e agora nós temos uma ficha com 3 quesitos e 12 itens. Então, a gente está simplificando, tirando muito do ruído que tinha na avaliação, mas, obviamente, sem cair na falácia da simplificação em excesso, onde aí a gente não consegue fazer uma avaliação bem feita. Lembrando a comparação da quadrienal passada e do que tinha na ficha desses 5 quesitos entre as 3 áreas da medicina. Lembrando a todos que o primeiro quesito, que era a proposta do programa, o que o nome já era bastante estranho, porque o programa, isso está no APCN, ou seja, na proposta do programa que quer entrar no sistema. Quando o programa está no sistema, ele não tem mais uma proposta. Então, o nome em si já era errado. De qualquer forma, o item 1 era qualitativo somente, a gente não dava um peso, uma nota para ele, mas um programa que quisesse ser de excelência, 6 ou 7, precisava ter muito bom nesse quesito também. Tá? Ele não somava, mas ele subtraía se a nota não fosse a máxima. Ok, e aí a gente tinha corpo docente, onde havia uma ênfase no peso na medicina 2 e 3, e um peso menor para a medicina 1.
No corpo de discente, tese e dissertações, as 3 áreas trabalhavam com o mesmo peso, e na produção intelectual, a medicina 1 colocava mais peso, em contrapartida do peso colocado a mais no corpo docente pela 2 e 3. E a inserção social tinha um peso mínimo de 10%. Ok. O que vocês verão agora é que o 4 e 5 se juntaram e o 2 e 3 também, para a gente fazer os 3 quesitos, tá? Então, para vocês partirem da ficha antiga com entendimento para a ficha nova. Então, item 2 e 3 se juntam num quesito único, quesitos 2 e 3 da ficha passada se juntam num quesito 2 novo, e quesitos 4 e 5 da ficha passada se juntam no novo quesito 3. Ok, vamos para eles. Quesito 1, programa. Não há proposta, é o que é o programa. Nós temos quatro itens aí. Não vou ficar lendo esses itens, obviamente, por causa do tempo, e essas fichas, a ficha, por sinal, já está na página da área na CAPES. Todo mundo pode entrar, olhar e aí avaliar, e eu sugiro a todos fazerem isso para a nossa reunião daqui a 2 semanas, para a gente poder discutir. Os itens em vermelho são os itens novos que estão sendo trazidos para essa avaliação e, como nós acordamos com a diretora de avaliação, então, naquele momento, que era a professora Rita Barata, e depois com que a sucedeu, que foi a professora Sônia Bal, todos os itens novos na ficha de avaliação tinham que ter peso mínimo, que é 10%. Então, item 1 tem 40%. O que é esse item 1? Basicamente, a estrutura acadêmica do programa. Tá? A estrutura acadêmica, ou seja, as áreas de concentração, as linhas e os projetos. Existe uma estrutura hierarquizada, onde nós partimos numa estrutura tipo funil. As áreas têm que ser mais abrangentes, as linhas um pouco menos e os projetos menos ainda. Tem que haver interação, os projetos têm que conversar entre eles, as linhas idem, mas elas não podem ser sobrepostas, certo? E a estrutura física que permite que esses projetos ocorram. O item 1.2 é o corpo docente, ou seja, os docentes têm experiência naqueles projetos, cada projeto, eu tenho um docente responsável por cada projeto da estrutura acadêmica do programa, mas, ao mesmo tempo, eu tenho colaboração entre os docentes, ou seja, docentes também participam dos outros projetos, e eu vejo isso não só no que o programa informa, mas nas produções que eu vou ver depois, eu vou ver orientações também conjuntas entre docentes que são responsáveis por projetos diferentes, eu vejo teses oriundas da mistura desses projetos, eu vejo um programa harmônico que conversa, os seus projetos, as suas linhas conversam entre si. E os docentes têm experiência nesses pontos. Então, cada um desses é 40%, e os 2 itens novos, o planejamento estratégico e a autoavaliação, são 10%. E aqui eu lembro a todos que nós devemos estar preocupados, particularmente com a autoavaliação, para o próximo quadrienal. Nós não estamos interessados no que vocês estão nos indicando, qual é o resultado da autoavaliação. Olha, fizemos uma autoavaliação e somos muito bons em tudo. Ou somos muito ruins, estamos deprimidos. Não é nada, não nos importa isso. É o que vocês vão fazer com o resultado dessa autoavaliação. Como é que vocês estão trabalhando a melhoria do programa? Como é que vocês fizeram essa autoavaliação? Ela teve participação dos discentes, dos funcionários, de todo o corpo docente? Como é que vocês avaliaram as disciplinas? Elas precisam mudar? Não precisam? Elas precisam ser atualizadas? Precisa ter novas disciplinas? Sim, não, por quê? Qual foi o instrumento que vocês fizeram para essas avaliações? Por exemplo, ok?
Quesito 2. Eu falei para vocês que o quesito 2 era a mistura do quesito dos quesitos 2 e 3 antigos. Então, aqui a gente mistura corpo docente com teses discentes, né, qualidade de tese. Então, é a formação. Ele tem 5 itens. Para um programa ser de excelência, ele precisa ter muito bom em todos esses itens, ok? Então, o item 2.3 é novo, a gente já veio avisando desde a quadrienal passada que isso vinha para o sistema, então é o destino, atuação e avaliação dos ingressos do programa em relação à formação recebida. O primeiro, eu vou começar pelo primeiro item. O que a gente vai medir aqui? Se vocês entrarem, vocês vão ver os subitens que a gente está chamando. Esse quesito 2, ele é bastante quantitativo. Tá? Então, todos esses pontos são quantitativos, com exceção do 2.3. Então, o item 2.1, por exemplo, é a quantidade de papers publicados em relação ao número de teses e dissertações defendidas. Tá? Então, sendo que a tese, a gente multiplica o denominador por 2, porque o doutorado tem mais tempo que o mestrado. Então, por exemplo, esse indicador aqui, na quadrienal passada, nós tivemos 1,52 papers por cada tese e dissertação defendida. Ok? Muito bom, muito bom. A gente vinha com uma expectativa de 0,8 como muito bom para esse quesito, e a gente teve 1,52, de média, de média. Tá? No item 2.2, existem subitens como trabalho discente. Isso tudo trabalho discente, hein, gente? Trabalho discente por teses e dissertações. O item 2.2 é trabalhos discentes qualis A1 e qualis A2 por total de trabalhos discentes. Tá? Por exemplo, para vocês verem. Então, aqui a gente já começa a estratificar a qualidade do que o discente está produzindo. Existem outros subitens, mas eles vão na mesma... existem 3 ou 4 subitens em cada item disso, e eu não vou ficar sendo extenso aqui, porque a gente já tem uma reunião em 2 semanas para a gente discutir cada subitem. O item 2.3, a gente vai ter 5 egressos que o programa vai informar dos últimos 5 anos, 5 egressos entre 6 e 10 anos de formado e 5 egressos entre 11 e 15 anos de formado. E, a partir daí, nós iremos avaliar. Avaliar como? Ora, o programa vai nos informar por que ele escolheu esses egressos. E a gente vai ver se ele está trabalhando bem de acordo com o perfil do egresso do programa. Obviamente que a gente sabe que esses egressos formados há menos tempo, a gente não vai esperar que a gente tenha um egresso já concursado, ou chefe de departamento, ou que criou uma startup e está dando empregabilidade. Pode até ser, mas a gente acha que vai ser difícil. Agora, pode ter egresso fazendo pós-doc no exterior, por exemplo. Isso é um bom indicador. Ok? O item 2.4, aqui é a produção docente. Aquele item que é o que contava, era o definidor da nota do programa, se vocês lembrarem, né? Por exemplo, um programa 6 tinha que ter 360 pontos, um programa 5, 70% dos seus docentes tinham que ter 360 pontos, um programa 6, 70% dos seus docentes tinha que ter 420 pontos, um programa 7, 70% dos seus docentes tinha que ter 540 pontos. Aquele item agora virou 2.4, ele soma só 15%. Ou seja, a produção docente, está claro aqui que não é o que vai contar mais. Se a gente olhar o item 2.1 e 2.2, que é a produção discente e a qualidade da produção discente, ele conta os 60% desse quesito. Eles vão ser os definidores desse quesito. Eu tenho aqui 3 docentes que produzem muito, mas não produzem com discente. Não vai somar muito ao seu programa.
Então, podem ser pesquisador um do CNPq com todo o mérito e merecem, mas a gente aqui está interessado na produção com discente. E o item 2.5, que conta a mesma coisa que a produção docente, é a atuação do docente na formação. Então, 80% dos docentes dão disciplina, 80% dos docentes titularam pelo menos 2 alunos na quadrienal, 80% dos docentes orientam 2 alunos ou mais no quadriênio. Ou seja, a gente quer uma homogeneidade na atuação desse corpo docente. A gente sabe que antigamente a gente tinha certos programas de pós-graduação que era assim, aqueles 3 docentes são os que publicam do programa, e publicam muito. Aqueles outros 5 docentes são os que dão disciplina, e aqueles outros 6 docentes são os que orientam. Isso acabou. Os 15 docentes, os 18 docentes, os 12 docentes têm que publicar com seus alunos, têm que orientar, têm que dar disciplina. Quesito 3. Esse é a mistura do quesito 4 e 5 que eu falei para vocês. E ele é chamado de impacto na sociedade. E aí vocês vejam esse item novo, 3.1, que foi o único item que não ficou com 10%, e sim foi para 55%. Por quê? Porque são aqueles 5 produtos que o programa vai nos informar como os melhores produtos dos 4 anos. Então, ele conta 55%. Aqui, na nossa área, na Medicina 1, nós temos 2 subitens. Um valendo 70%, que são, para os programas acadêmicos, os 5 papers de maior destaque que o programa acha. E na nossa ficha de avaliação, já tem os pontos que a gente vai avaliar. Então, na seleção desses 5 itens, o coordenador ele pode já olhar a ficha de avaliação e ver os critérios que a gente vai ver. Por exemplo, um deles, obviamente, gente, que não dá para colocar entre os 5 papers de destaque do programa um paper que não tem aluno. Não dá para colocar um paper que o aluno não seja o primeiro autor e o docente o autor correspondente. Deve-se colocar um paper que tenha um colaborador externo, né? Colaborador internacional. Até porque a gente sabe que a internacionalização tem uma correlação muito forte com a citação. Outros pontos que a gente vai avaliar, se ele está no top 1%, top 10% e top 50% dos papers citados. Citação ponderada. O que é ponderada? Equivalente aos papers do próprio ano e da própria sub-área. Então, ele compara contra os papers do próprio ano. Eu vou dar um exemplo. Na minha área, oncologia, eu publico com esôfago. Eu trabalho muito com câncer de esôfago. Câncer de esôfago é de pobre. Pobre não faz ciência, né? Eu mando os meus papers, às vezes, lá para a Associação Americana de Pesquisa em Câncer, a ACR, só falta o cara me mandar de volta. O que tu está querendo publicar paper? Pinto. Pinto tem que estar subindo em árvore para pegar banana e exportar para os americanos. Está querendo fazer ciência? Então, obviamente que a gente já... Então, paper em esôfago, por exemplo, se você puser num PubMed, você tem 30 mil papers. Se você botar esophageal and cancer, você vai ver 30 mil papers. Se você botar breast and cancer, você vai ver 350 mil papers. Portanto, é muito mais fácil se eu publico um paper em câncer de mama de ser citado do que se eu publico um paper em câncer de esôfago. Mas aí tem a citação ponderada que leva em relação à mesma sub-área específica e o mesmo ano. Esses papers têm que ter sido produzidos no quadriênio. Ah, mas papers no quadriênio ainda pegaram pouca citação. Novamente, é citação ponderada em relação aos papers publicados ao mesmo ano e na mesma sub-área. E a gente tem essas 3 linhas de cortes que são usados no mundo inteiro. Top 1%, top 10% e top 50% dos papers mais citados. Ok?
Em termos de produtos para os programas profissionais, são os 5 produtos de destaque. E aí, obviamente, que o coordenador vai falar quais são os produtos de destaque. Obviamente, tem que pensar o seguinte: eu tenho aqui um produto que eu vou ter uma patente, olha, eu já depositei essa patente e vai ter uma indústria que vai fabricar. Ok. Olha, eu tenho um produto que já é um aplicativo e que já tem aqui, 50 mil downloads. Está sendo usado, já beneficiou, olha aqui, a avaliação dele. Esse é um produto que vai impactar mais. Já está impactando mais. Certo? Então, só para vocês entenderem alguns critérios de avaliação, mas eles estão na ficha, de forma que não tem pegadinha aqui. Nós não vamos avaliar coisa que o coordenador não vai estar ciente no momento de indicar o seu programa. Lembra daquele princípio, transparência total. O segundo item é impacto econômico, social e cultural do programa, era aquele item, lembra que tinha inserção social. Tá? Então, quais são as medidas de impacto social e cultural? Por exemplo, o programa tem inserção com uma escola pública, né? O programa participa ajudando, por exemplo, na temática que ele trabalha, atualizando os professores das escolas públicas do ensino médio, trabalhando com os estudantes, com a comunidade daquela escola. Por exemplo, isso é um impacto. Okay? E o item 3.3 é a internacionalização e a inserção local, regional, nacional e visibilidade do programa. Certo? Então, a internacionalização é fundamental, a gente sabe disso, gente. Por exemplo, a nossa área da medicina, apesar da gente ter muita citação, o nosso grau de internacionalização está abaixo da média das outras áreas do país. A gente precisa aumentar a nossa internacionalização. Internacionalização não é só publicar com um colega lá dos Estados Unidos, ou do Reino Unido, ou da França, ou da Argentina, ou enfim, ou da Espanha, da onde for. Internacionalização é você atrair docentes que ficam como docente visitante no programa, atrair alunos. Mas eu atraio aluno, eu até atraio, mas vem um aluno da Colômbia, da Bolívia. Porra, mas você queria que viesse de onde? De Harvard? Com 1,2% do PIB sendo investido, você queria que viesse de onde? Do Gustavo Roussy? Mas atrair alunos de outros países já mostra a visibilidade do programa. E assim a gente vai subindo a escada. Ok? Então, basicamente é isso. Eu vou falar rapidamente sobre o Qualis. Se você, não sei, Cláudio, você acha importante do Qualis ou é melhor a gente encerrar? Fundamental, Luiz Felipe. Concordo, viu? Desculpe. Fundamental. Ok, sem problema. Gente, aqui Obrigado. a gente é vocês que mandam, hein? Aqui eu estou só... Então, Obrigado. vamos lá. O novo... De nada, vocês... O novo Qualis... Bom, primeiro que vocês já viram que o Qualis vai ter muito menos peso, né, gente? Aquele peso de pontos, a gente tem que parar de pensar daquela maneira, tá? Mas, de qualquer maneira, esse novo Qualis, ele traz várias vantagens. A primeira coisa é que ele é feito nessas duas bases, que são as duas principais bases indexadoras. A Scopus, que é da Elsevier, e a Clarivate Analytics, que é a antiga Thomson Reuters, que eu falei para vocês, que é da Web of Science. Cada base dessa, então, ela divide as categorias por área, certo? E por sub-área. Então, a Web of Science tem 235 categorias e a Scopus tem 27 grandes áreas e 300 categorias. E os indicadores dentro de categoria variam conforme características próprias de citação das áreas. Vou dar um exemplo para vocês qual é a vantagem antes de explicar como é que a gente vai fazer isso. Vamos pensar nos nossos programas da Medicina 1. A gente sempre falou que a gente precisa ser multidisciplinar. Tá ótimo. Aí vamos pensar num programa que tem uma área como a minha, de oncologia, e uma área de pediatria. E aí vamos pensar que antigamente o Qualis A1, na última quadrienal, era 4,5. E o Qualis A2 era 3,8. A média de publicação, né, a mediana de publicação na área da oncologia, tá, de fator de impacto,
desculpa, a mediana de fator de impacto dos jornais em oncologia é em torno de 3,2. Então, mas em pediatria é 1 ponto alguma coisa. Então, o colega que trabalha na linha com projeto de pesquisa em pediatria, para ele publicar num Qualis A1 ou A2, pô, era igual ao cometa Halley, dificílimo. Não porque o trabalho dele não tinha qualidade, mas porque as revistas de pediatria têm fator de impacto menor. E as da oncologia era relativamente mais fácil ele publicar nas revistas com Qualis A1 e A2. Porque as revistas de oncologia têm maior fator de impacto. Olha um exemplo clássico do que eu estou mostrando para vocês. Vamos pegar 2 áreas aqui, tá? Algumas áreas. Então, vocês veem a primeira aqui, ó, matemática, onde está esse círculo, o primeiro círculo aqui, à esquerda. A mediana de fator de impacto é 0,704. A segunda, neurociências, a mediana de fator de impacto das revistas é 3,047. A terceira, oncologia, 3,193. Aí vamos para essa tabela aqui à direita, acima, a revista de maior impacto de neurociência, que é a Nature Reviews in Neuroscience, 32,635 de fator de impacto. E olha a revista de maior fator de impacto da matemática, abaixo aqui. É a Acta Numérica, 9,727. Pô, olha o desnível. Se eu vou cobrar isso entre áreas, agora, dentro da mesma área como a nossa, a gente sabe que tem esse desnível. Quem trabalha com epidemiologia, por exemplo, quem trabalha com qualidade de vida, pô, tá roubado. Qualidade de vida é pouco importante? Pergunta para um paciente que vai para uma cirurgia oncológica extensa, se qualidade de vida é pouco importante. Pergunta para um paciente que teve um câncer de cabeça e pescoço e não tem mais metade da face, se qualidade de vida é importante ou não. Ah, mas você não vai conseguir publicar. Então, o que a gente fazia? O docente acabava vendo uma revista que ele até conseguia botar o seu paper, às vezes, mas não era o seu público queria. O que acontecia? Ele não era citado, porque o paper passava despercebido. Então, a gente tinha um problema na entrada. Com esse novo Qualis, isso muda. Por quê? Porque ele é baseado na classificação da revista nessas 2 bases indexadoras. Como é que é isso? Bom, primeiro eu vou explicar como é que era o Qualis antigo, que está aqui à esquerda. O Qualis antigo era fruto da produção da própria área naquele quadriênio. Então, logo antes da avaliação, a gente pegava todos os papers publicados pela Medicina 1. Na quadrienal passada, foram em torno de 44 mil papers. Via as revistas nos quais esses papers foram publicados, e aí tinha a seguinte regra. 50% das revistas, ou seja, 50% top de fator de impacto de revistas, tinha que ser Qualis B1, A2 em A1. Os 25% das revistas top em fator de impacto tinham que ser Qualis A1 e A2. E o percentual das revistas Qualis A1 não poderia ser maior do que o percentual de Qualis A2. Então, normalmente, você tinha os 12% tops das revistas em termos de fator de impacto como Qualis A1, os seguintes 13% em Qualis A2 e os seguintes 25% em Qualis B1. Isso era que nem corrida de cachorro, gente. Não sei quem já viu corrida de cachorro na Inglaterra, que é dos galgos. Você corre atrás, os cachorros correm atrás de um coelho mecânico. E o cachorro nunca pega o coelho mecânico. A hora que o cachorro pegar o coelho, acabou a corrida. Acabaram as apostas, acabou tudo. Quanto mais a gente publicasse bem, mais subia o sarrafo do fator de impacto. Mas ela não subia igual para todas as sub-áreas do mesmo programa. Porque as sub-áreas específicas, como eu falei para vocês, lembrem entre oncologia e pediatria.
Eu tenho mais ênfase, sobe mais em oncologia do que em pediatria. Então, a distância entre as revistas top, por exemplo, da área de pediatria, ou de epidemiologia, ou de psicologia, né, ficavam sempre mais defasadas em relação às áreas mais quentes, como oncologia, por exemplo, neurociências. O que acontece com o novo Qualis? Se vocês olharem nas revistas, né, ou nessas bases indexadoras, muitas vezes na página da revista ela fala assim, ela é a 13ª revista entre 184 revistas dessa subárea. O que é aquilo? É a classificação dela dentro daquela subárea. Então, tanto a Clarivate Analytics quanto a Thomson Reuters divide as revistas em quartis de qualidade. Então, as 25% top, as outras 25%, as outras 25% e as últimas 25%. Então, se a revista é do top da 25% daquela subárea, ela é Q1. Se ela está nos 25% subsequentes, ela é um Q2, Q3 e Q4, indo até os últimos 25%. Aí, o que a gente fez? Em vez da gente trabalhar com quartil, a gente está trabalhando com octil. Só dividiu o quartil em 2. Então, as primeiras 12,5% top revistas daquela subárea são Qualis A1. Depois, as outras 12,5% que compõem o primeiro quartil da indexação lá na Clarivate ou na Scopus, ela é A2. E assim vai indo. Mas a minha revista tem um fator de impacto 2,2 em pediatria, que eu publico bastante lá. Mas ela está no top 10% das revistas da pediatria. Ela é Qualis A1. Entenderam agora a vantagem? É justo agora o sistema. Ou seja, se a gente tem uma área como as nossas áreas são, não só a medicina 1, a 2 e a 3 também são, até as cirúrgicas são. Se a gente tem áreas multidisciplinares, a gente tem que tratar os desiguais, a gente está tratando de forma igual. Ora, pelo amor de Deus, desde Platão a gente sabe que isso é um erro. Então, a gente precisa tratar cada subárea especificamente de acordo com a sua especificidade. Caso contrário, é impossível a gente ter, de fato, uma multidisciplinaridade dentro dos programas. Então, uma revista, eu vou dar um exemplo, uma revista que eu publiquei alguns artigos, chamado Oncotarget. Ela tem impacto de 5 e pouco. Ela é Qualis A2. Por quê? Porque na oncologia, ela não está no primeiro octil. Ela está no segundo octil. Já uma revista de pediatria de 2,7 de fator de impacto, ela é Qualis A1. Por quê? Porque dentro da subárea pediatria, ela está no primeiro octil. Tá legal? Resultado. Olha lá. A outra diferença é que, em vez da gente ter Qualis A1, A2, B1, B2, a gente tem Qualis de A1 a A4 agora e Qualis de B1 a B4. Então, quando a gente olha o percentual das revistas nos primeiros 2 anos, que é onde a gente fez a avaliação por meio termo, percentual de revistas nas 4 primeiras categorias, do Qualis antigo, a gente tinha 70%. E a gente tem um pouquinho acima agora, 73%. Ok? Sendo que o que aconteceu é que a tendência, se a gente olhar o Qualis antigo, a gente tinha uma tendência, né, de concentrar as revistas nos 2 estratos mais baixos desses 4 primeiros estratos, ou seja, Qualis B1 e B2. Por quê? Por causa daquele percentual que eu falei para vocês que era a regra. Não importa o quão bem você publique, você
vai estar correndo atrás dos seus indicadores sempre. Agora não. Agora olha lá a tendência. Agora a gente está com uma concentração nos dois estratos superiores. Por quê? Porque a gente publica bem. Mas nós das medicinas, não são todas as áreas não, gente. Somos nós as biológicas que concentramos as nossas produções nos topos das revistas. O que isso está nos indicando? Que as nossas áreas já vinham publicando nas tops revistas, nas suas sub-áreas específicas. Então, em gastro, em pediatria, em clínica geral, né, em dor, a gente já vinha produzindo nas melhores revistas dessas sub-áreas. Se assim não fosse, elas não estavam concentradas no primeiro octil. Então, esse Qualis novo, ele veio corrigir aquela distorção para áreas como as nossas, que eram multidisciplinares, mas não contemplavam as características da multidisciplinaridade. E aí, para finalizar, alguns números. Isso da primeira metade dessa quadrienal. Foram produzidos papers em um pouco acima de 22 mil periódicos. Na Medicina 1, nós publicamos em 3.500, um pouquinho acima de 3.500 periódicos. Onde é a área mãe? Nós somos a área mãe de 1.008 periódicos. O que é a área mãe? É a área onde nós publicamos pelo menos 50% dos papers que todas as áreas publicaram. Então, em quase um terço dos nossos periódicos, nós publicamos 50% dos papers que estão no sistema da CAPES. Nós somos a área que mais publica nesses 2 primeiros anos. Só para vocês verem, a área mãe que tem o menor número de periódicos, eu não vou falar, obviamente, por uma questão de ética, ela é a área mãe de 89 periódicos, uma diferença de mais de 10 vezes. E, como eu falei, a Medicina 1 é a área que mais publicou nos 2 primeiros anos, um pouco acima de 19 mil papers. É isso, gente. Obrigado. Está aí o meu e-mail. Podem me escrever. Se eu não responder logo, eu irei responder, tá? E estamos lá, abertos às questões. Vou tirar a apresentação, tá, Cláudio? Para a gente poder conversar olhando, que é uma coisa tão difícil hoje em dia. Obrigado, Luiz Felipe. Eu agradeço muito. Foi realmente excelente. Muitos elogios aqui no chat. Eu também gostei demais da sua apresentação. Temos aqui 5 perguntas no chat. Eu gostaria de encaminhar essas perguntas agora para você e a gente encerrar a gravação. E, mais uma vez, eu falo que ela vai ficar disponibilizada no canal da pós-graduação. A primeira pergunta que foi encaminhada aqui, fui eu mesmo que encaminhei, algumas revistas brasileiras, como Arquivos Brasileiros de Cardiologia, são muito importantes para a área da Medicina 1, né? A gente tem ela como a revista que tinha mais artigos publicados na avaliação anterior. E havia uma previsão, ela caiu, né? Apesar de ter subido para B1 numericamente, ela, na verdade, caiu de extrato, porque ela agora é B1 e está fora do extrato A. Não havia uma previsão para correção do Qualis nesses casos? Essa é uma excelente pergunta, Cláudio, e é uma questão histórica que a gente tem dentro da área e dentro da CAPES. Bom, primeiro o que é possível de fazer correção? A gente está discutindo isso nesse momento dentro da CAPES, se a gente vai continuar com esse sistema de correção ou não. Como vocês viram a distinção entre a área mãe, que é a área que tem, que publicou pelo menos 50% dos artigos de toda a publicação da CAPES,
colocada dentro da CAPES naquela revista. Então, você pode mexer nas revistas a qual você é área-mãe, você pode mudar em um extrato 20% das revistas, que nós somos área-mãe, e em dois extratos 10% das revistas. Tá? Isso a gente pode mudar. Mas, obviamente, o CTC tem que aprovar. O que nós fizemos lá como simulação no meio termo para ver como é que a gente estava em termos de classificação de revistas? E que depois gerou um Qualis Piratão aí, já gerou até um Google Platinum que tem acesso ao Qualis direto. Aquele Qualis Piratão tinha muito erro, hein, gente? Não sigam ele. Tá? É o Qualis do Saara ali Mas existe um melhor, Luiz Felipe? Não, ele só vai poder vir, Cláudio, quando a gente souber quais as revistas que tem em publicação. Mas, como eu falei, é muito fácil de qualquer coordenador saber qual a revista Qualis A1, porque é só ela entrar na base, na Scopus ou na Clarivate e ver a classificação daquela revista. Tá? Se ela tiver nos 12,5% tops das revistas daquela subárea, ela é Qualis A1. Se ela tiver nos outros 12,5%, ela é Qualis A2, então ela não precisa fazer nenhuma mágica, tá? Não precisa disso. Isso é por isso que é uma vantagem também a transparência. É isso. Mas o que acontece? A gente sempre leva também. Às vezes a gente tem diferença na classificação das revistas das subáreas entre a Scopus e a Clarivate. Por quê? Porque a Scopus, se vocês observaram, ela tem 330, em torno de 330 subáreas. Então, ela estratifica mais, enquanto que a Clarivate tem em torno de 240. Como você estratifica mais, você tende a colocar as revistas mais para cima. Então, normalmente, o indicador da Scopus é maior do que o indicador da Clarivate. E a gente usou o maior indicador entre as duas. Mas tiveram algumas revistas que a diferença entre a classificação na Scopus e na Clarivate era de mais de 1/4, ou seja, de 2 extratos. Quando a gente viu isso, foram as únicas revistas que nós mexemos. O que a gente fez? A gente pegou um ponto de tendência central, simplesmente um princípio científico. Se a dispersão está muito grande, eu vou trazer a medida central como a minha medida de definição das mensurações que eu estou fazendo. Então, se a gente tinha uma dispersão de mais de 2 extratos, pelo menos 2 extratos ou mais, a gente fazia a medida central. Então, a gente corrigiu em 2 extratos 5% das revistas e em um extrato 6% das revistas, só por isso, sem olhar as revistas. Tá? Então, nós não olhamos as revistas. Bom, essa é a primeira questão. A segunda questão que a gente tem que entender a partir de agora é que a importância do Qualis, gente, basicamente acabou. Por quê? Qual é o único lugar que a gente vai usar o Qualis? Na classificação da produção discente, que é Qualis A1 e A2 por tese, depois a gente tem uma outra que é Qualis A1, A2, A3 e A4 por tese dissertação, por produção total, de discente. Tá? Então, a importância do Qualis em si acabou. Ele tem um peso muito pequeno ali. É um subitem, na verdade, de um item. O peso é muito pequeno. Onde que está o peso grande? Naquele item 3.1, que são os 5 produtos. A gente não vai usar os Qualis ali. Ali eu vou ver qual é a revista do fator de impacto para a subárea especificamente. E aí, é necessário que a gente faça uma discussão, né, em relação que, quando a gente pensa em Qualis, que foi um instrumento importante.
mas que não necessariamente ele deve continuar sendo, ele já não é mais. Fica claro, a partir da ficha de avaliação, que ele não é mais, ele não tem mais peso. A gente tem que parar de pensar naquele negócio de pontuação que a gente vinha. Aí sim o Qualis era muito importante, porque uma revista Qualis B1, por exemplo, tinha 60 pontos e uma Qualis B2 tinha 40 pontos. E a produção docente, baseado no 70% de docentes que tinham um número de pontos, era o definidor na nota do programa. Aí sim o Qualis era o definidor na nota. Agora ele continua porque, no entendimento, houve uma resistência de que a gente desaparecesse com Qualis, particularmente de áreas menos produtivas do que a nossa. Nós defendemos a extinção do Qualis. E não precisa mais de Qualis. E aí, eu vou dar 2 exemplos para vocês. Tá? Eu não vou trazer a revista Arquivos Brasileiros de Cardiologia, sem dúvida alguma, uma revista extremamente importante. Tá? Vou trazer a revista do qual eu sou editor associado, que é a Brazilian Journal, tá? O Medical Biological Research. Ela tem um impacto de 1 ponto alguma coisa. Né? O que é o fator de impacto? Talvez nem todos estejam cientes disso. O fator de impacto, primeiro a gente precisa entender para que o fator de impacto foi criado. O fator de impacto foi criado pela Biblioteca de Washington para a escolha de quais periódicos científicos a Biblioteca de Washington ia comprar. Ou seja, ele estipulou um fator de impacto, né? Ou seja, qual é a demanda do meu leitor por essas revistas e como é que eu vejo essa demanda? Quanto que ela é procurada e quanto ela é citada. Hoje em dia, o fator de impacto é baseado na média de citações por artigo publicado naquela revista. Então, quando eu digo que uma revista tem 2 de fator de impacto, significa que a média de artigos publicados, de todos os artigos publicados naquela revista, foi de 2 citações. Okay? Cada artigo, em média, daquela revista recebeu 2 citações. E aí vem uma pergunta que é difícil da gente responder, mas é uma pegadinha. Alguém publicou um paper na Nature. Vamos pensar, eu não me lembro qual é o fator de impacto da Nature hoje em dia, mas vamos pensar que ela tenha 35, ela está em torno disso aí. Isso significa que a média de citação por paper da Nature tem 35 citações. Quando a gente viu agora, fator de impacto novo de 2019, agora significa que no último ano, a média de papers que foram publicados na Nature teve 35 citações. Tá bom, vamos pensar que o Brazilian Journal tenha 2 citações de média. Vamos pensar que eu publiquei um paper no Brazilian Journal que teve 70 citações. E eu publiquei um paper na Nature que teve 15 citações. Qual paper é mais relevante? É um paper. Esse aqui é Nature, mas eu estou com menos da metade da média de citações que um paper colocado na Nature deveria ter. Foi erro do editor, da escolha de aprovar, dos revisores? E eu estou com um paper no Brazilian Journal que tem 35 vezes a média de citações do Brazilian Journal. Ou seja, um baita impacto. Será que o paper da Nature é mais importante do que o paper do Brazilian Journal? Luiz Felipe, pelo que eu estou entendendo, é mais importante agora para a CAPES as citações do paper do que aonde que foi publicado. Essa é a mensagem para os docentes e para os discentes? Cláudio, eu não diria, eu não gosto muito, a gente já conversou várias vezes, eu não gosto muito de colocar o ou. Eu gosto de colocar o e. Eu acho que é muito difícil a gente... essa é uma questão difícil de ser respondida, por exemplo. É claro que quanto maior o fator de impacto da revista, mais chances de você ser citado.
E é por isso mesmo que um paper colocado numa revista que tem um número de citações muito alto, e essa revista tem um fator de impacto mais baixo, ele tem um impacto gigante. Por quê? Porque normalmente ele é difícil de ser. A chance é que ele vai ter 2 citações, por exemplo. Ele teve 70. Então, assim, quando a gente fala daqueles 5 trabalhos colocados, é claro que a gente vai levar em consideração o fator de impacto, mas a gente vai levar muito mais em consideração a citação. Então, eles não andam descolados, eles andam juntos, mas tem casos extremos. Eu coloquei 2 casos extremos aqui. Então, o que eu acho, gente, é o seguinte: a primeira questão é uma questão histórica, que a área da medicina 1 ela jamais interferiu nas revistas, né, na classificação das revistas. Ela sempre observou e sempre respeitou aquela classificação das revistas. Eu entendo o pleito das revistas, não só do Arquivo Brasileiro de Cardiologia, né, da outra revista da sociedade também. Qual é a outra? JCS. Essa Isso. que Essa até eu fico leva. até mais preocupado com ela, e essa eu acho que a gente. Porque essa, os 6, C é que não está em nenhuma base indexadora, ficou fora do sistema. O que É, aí eu acho um absurdo. Ô, Luiz Felipe, o artigo da professora Gláucia sobre Covid, que ela publicou recentemente, já teve 6 citações na Olha aí. revista, que foi publicado no Cielo, e ela nem consta do seu sistema do Então, novo Qualis. Então, é uma distorção. É uma distorção. Isso, Cláudio, eu fico mais preocupado. Por quê? Porque eu acho que uma revista que foi bem trabalhada, como você já mostrou, como a Glaucia já mostrou, né, e outros colegas, ela não pode ficar fora do sistema. Ou seja, isso eu acho que aí a gente realmente tem que ter uma consideração, um olhar especial para a revista. Ela não pode ficar fora do sistema. A outra coisa é a revista que está, nesse momento, como B1 em vez de A4, ou está como A4 em vez de A3. E a gente tem erros nos 2 sentidos. Por quê? Porque essa classificação internacional é uma classificação internacional. Veja bem, a gente está usando aquela classificação internacional. Nesse ponto, né, nós não, a Medicina 1 jamais interferiu com a classificação das revistas. E a gente já teve várias discussões no passado, infelizmente algumas até que se deterioraram pela falta, nós não tínhamos pessoas argumentando a favor da revista tão elegantes como a Gláucia, como você, que são pessoas elegantes e que trazem argumentos que eu não estou falando que eles não são importantes. É óbvio que arquivos brasileiros de cardiologia, como arquivos brasileiros de pneumologia também, é uma das revistas top. A questão é o seguinte, aí vamos pensar o seguinte, mas a ONCO, a Revista Brasileira de Cancerologia é do INCA, eu também quero. Por que não? Aí o pessoal lá da Gastro vai falar, calma aí, arquivos brasileiros de gastro também tem que estar. Entendi. Aí você cria... Aí você criou uma questão. O que eu acho é que, ao invés da gente estar vendo a classificação, e é por isso que eu não gosto do Qualis, porque a gente cria uma classificação de revistas que é uma coisa única que só existe no Brasil. E tudo que só existe no Brasil, Cláudio, eu não gosto. Né? Eu não gosto, porque em ciência a gente não dá para... Eu prefiro usar uma avaliação. Por exemplo, você falou aqui, um artigo que foi publicado na revista... qual é o nome mesmo, Cláudio? Desculpa. IJCS. IJCS. International Journal Cardiovascular Science. Então, um artigo que foi publicado agora lá, que pegou 6 citações já. Mas a revista Qualis não está, ela está em C, ela não está nem dentro do sistema. Ela não está dentro do sistema porque teve que ser criado um sistema de classificação em vez de simplesmente adotar. Para mim, todas as revistas que estão aí estão dentro do sistema. E eu prefiro olhar citação, eu prefiro olhar a revista como um todo.
Eu não quero olhar... Veja bem, gente, eu não estou aqui, eu não quero partir... Nós não somos um departamento... Eu acho que o peso excessivo que a gente deu para o Qualis foi, como eu falei, ele foi importante, isso tudo é uma construção, mas o peso excessivo que a gente deu para o Qualis, a gente acabou enviesando discussões para quase uma discussão de biblioteconomia, de métrica de biblioteconomia. Como eu falei, que foi a Universidade de Washington desenvolveu o fator de impacto baseado nas revistas que ela iria comprar. Então, o que a gente acaba discutindo são revistas e não artigos. Eu quero discutir artigos. Então, eu assim, sinceramente, por isso que eu falei, assim, é claro que o Qualis já teve um aprimoramento, mas o peso do Qualis vai ser praticamente nenhum. Eu quero olhar os artigos, eu quero que os coordenadores defendam a indicação daqueles artigos de acordo com aquilo que eles acham que está contribuindo e trazendo um indicador da qualidade de formação do discente. Perfeito. A gente tem que sair um pouco da escravidão dos números. Aquilo que eu falei, a gente não pode voltar para uma questão só qualitativa. Eu acho que esse paper é muito bom. Eu acho que não é. Não dá para ser assim. Né? Não dá para ser assim. Né? Mas a gente não pode ficar escravo dos números como a gente vinha com o sistema de avaliação, em que o programa atuava em uma série de coisas, mas no final, se 64% dos docentes, ao invés de 70% dos docentes, tivesse aquela pontuação, não, então você não pode ir. Isso é uma ditadura dos números reducionista. Eu não posso reduzir um programa de pós-graduação a um número. Então, eu acho que a gente tem que sair um pouco dessa discussão, né? Eu acho que a discussão... eu não tenho dúvida de que o Arquivo Brasileiro de Cardiologia é uma revista importantíssima, eu diria que é uma das mais importantes da nossa área, das áreas da medicina, como é o Arquivo Brasileiro de Pneumo, né? Como Arquivo Brasileiro de Gastro, todas elas são extremas. A cardiologia do Brasil, eu não preciso falar para vocês, eu que já infartei, eu tenho uma admiração enorme. O que vocês vêm fazendo historicamente? A sociedade é espetacular, eu já tive o prazer. Mas, assim, eu acho que o que a gente precisa entender um pouco é sair daquele modo que a gente vinha pensando em termos de qualis e números e pontuação por docente e pensar mais na qualidade do produto e como é que eu caso ele com a tese. Luiz Felipe, tem duas perguntas aqui finais para a gente encerrar. Desculpe, o pessoal está pedindo. Eu não estou conseguindo ouvir, eu não sei se sou eu. Luiz Felipe, está me ouvindo? Luiz Felipe? Alô? Está me ouvindo? Luiz Felipe? Sem. Você me ouve? Luiz Felipe? Consegue ouvir? Eu não estou... Vocês estão me ouvindo? Consegue? Você está me ouvindo? Estamos. Luiz Felipe? Você não ouve, não? Alô? Que pena. Acho que ele não está conseguindo ouvir, né? Vamos, então, encerrar por aqui. Cláudio, eu acho que ele está tentando se conectar. Luiz Felipe, você nos ouve? Acho que queria que ele respondesse. Queria saber sobre o fluxo. Acho que ele saiu. Vamos ver se ele retorna. Era a pergunta da professora Solange Artimos, né? Sobre o fluxo discente da pandemia, e a pergunta da professora Caroline sobre o índice H. Professor Luiz Felipe, nos ouve? Pronto, já voltou. Maravilha. São duas perguntas rápidas,
Uma da Pois não. professora Solange Artimos, ela perguntou se o fluxo discente durante a pandemia vai ser modificado de alguma maneira e o índice H do docente se vai contar em algum momento na pontuação. São essas duas perguntas para a gente poder encerrar a apresentação. Pois não. Professora Solange, excelentes perguntas. Deixa eu colocar para a senhora aqui, essa é uma preocupação, sem dúvida alguma, do fluxo discente, né? Tanto do mestrado do doutorado. Ela está na ficha de avaliação, né? Que são 2 subitens, tá? São os subitens se eu não me engano, 2.1, se eu não me engano, não, é 2. Eu não me engano agora, não é 2.1, não, eu não me engano, mas tem 2 subitens que são os fluxos discentes. Obviamente, uma questão que a gente não cobra mais é tempo de titulação, tá? Não cobra mais. Isso, até porque a gente teve programa que estava com tempo de titulação médio em doutorado de 2 anos, mas a produção estava bem aquém. Então, isso. Mas o fluxo discente a gente vinha cobrando, porque certos programas, e aí eu tenho que falar que a gente tem que lembrar que a pós-graduação é uma fonte de renda, particularmente quando o FIES caiu, e alguns programas de pós-graduação que cobram de universidades particulares começaram a colocar bastante aluno para dentro e pouco aluno para fora. É por isso que a gente trouxe o fluxo discente entre as razões. Porém, obviamente que se a gente observar e provavelmente a gente vai ter um problema de fluxo discente em relação à pandemia, esses 2 subitens não serão considerados na avaliação. De forma alguma, nós faremos ou traremos qualquer ponto que possa prejudicar qualquer programa. A gente quer uma avaliação que seja fruto, essencialmente, da qualidade da formação discente pelos programas, sem pegadinha, sem trazer algo que a gente está vivendo por 100 anos. Na minha opinião, eu, inclusive, defendi que a gente tivesse uma quinquenal, que esse ano fosse esquecido. Mas a gente sabe que a gente vai ter um impacto muito grande no ano que vem também. Inclusive, há uma discussão que talvez ano que vem seja um ano estanque entre esses 2 períodos avaliativos, até porque a gente vai para uma multidimensional. A gente sabe que a produção que não está sendo feita nesse ano irá impactar muito no ano que vem. Foi por isso até que me convenceram a gente manter a quadrienal. Provavelmente, eu não posso aferir com certeza, porque eu vou precisar ver os indicadores, e eu consigo ver, uma vez que a gente fecha a Sucupira, esses indicadores, e se eu ver que tem, mesmo que um único programa prejudicado em relação a esse último ano do fluxo discente, a gente vai desconsiderar, mesmo que um entre os 116 programas da área tenha mostrado esse prejuízo, a gente vai desconsiderar isso, tá, professora? Então, mas eu preciso observar isso e provavelmente a gente sabe que a gente orienta, a gente participa de banca e a gente está vendo atraso, sim, nas teses, mesmo elas sendo feitas de forma virtual, mas eu prefiro ter os dados na mão para a gente poder tomar uma decisão dessa forma. De qualquer maneira, em se tomando essa decisão, a gente vai comunicar todos os programas e o porquê, tá? Como a gente sempre fez, tá bom, professora? Então, mas tem uma boa chance, sim. Foi um excelente ponto. O segundo ponto que a senhora perguntou, que foi em relação ao índice H, nós não olharemos o índice H do docente. Novamente, nós não estamos muito preocupados com o docente. O que a gente vai olhar, claro que é um índice H oriundo dos docentes, mas é um índice H do programa. Ou seja, no subitem 3.2 da ficha de avaliação, nós temos 30% com peso aí. Então, 70% é em cima daqueles 5 produtos e 30% é o índice H do programa.
em que cada programa vai indicar 4 papers por docente do quadriênio, tá? Se o docente participou só 2 anos como docente permanente, ele indica 2. Se ele participou 3 anos, ele indica 3. Se ele participou os 4 anos, ele indica 4. 4 papers de cada docente, tá? Vai informar o índice H pelo Scopus, tá? Índice H pelo Scopus, mas o índice H dos últimos, dessa quadrienal agora, tá? Não é um índice H histórico, não. O índice H da quadrienal tem lá os detalhes, colocando. E a gente vai usar o Scopus para isso, desculpa, o Scopus não, o Scholar, o Google Scholar. Por quê? Porque o Scholar pega mais citação. Tá? Então, tudo que tese, tudo vem para o Scholar. Então, a gente vai pegar o Google Scholar para a gente poder ter mais citação. Tá? Então, e aí a gente soma isso tudo, mas quem vai ter que calcular o índice H do programa é o próprio coordenador. Basicamente, é que nem calcula o índice H do docente, só que você junta todos os papers, você vê aonde os papers batem com o número de citação e você vai ter o índice H do programa. Tá? Só que, em vez de ser só de um docente, você vai colocar 4 papers por docente. Luiz Felipe, sensacional isso. É uma revolução que a gente está vendo dentro da CAPES. E a gente queria encerrar agora com a sua palavra final aí de estímulo para os docentes e para os discentes que estão vivendo esses momentos tão duros aí da pós-graduação, capa de jornal, retirada de bolsa. Eu sei que você é um lutador aguerrido para isso. A sua mensagem final para a gente terminar a gravação. Podemos seguir aí nesse dia. Cláudio, primeiro eu que te agradeço. Você tem sempre sido um grande amigo, incentivador. Vários amigos, professora Solange, professora Glauce. Estou vendo aqui a professora Alexandra também presente. Então, grandes incentivadores. Professor Manso. A CAPES, existe um tema que o Jorge trouxe, né? O Jorge, nosso eterno presidente da CAPES, Jorge Guimarães. A CAPES somos nós. No momento, eu estou como coordenador de área. Daqui a pouco eu vou deixar de ser um de vocês vai assumir. E é isso que a gente tem que carregar. A gente que está fazendo ciência no Brasil, a gente já passou por Collor, aqueles mais antigos, né? Passamos por Collor, que fechou a CAPES, fechou o CNPq. Né? Nós passamos por Fernando Henrique Cardoso, que todo mundo lembra daquele documento do Banco Mundial que sugeria acabar com a pesquisa nas universidades públicas, né? Porque elas custavam muito dinheiro ao país. Né? Nós passamos por vários períodos, e esse vai ser mais um que a gente vai passar. O que eu tenho certeza é que a gente não está aqui porque a gente quer ficar rico, é porque a gente sabe. E a gente não sabe porque a gente tem uma ideologia. A academia não é lugar de ideologia, a academia é lugar de ideias. Então, as ideias todas mostram, né, colocadas à prova, mostram que a única maneira que tem para um país dar certo é investindo pesadamente em ciência e tecnologia. E nós somos as pessoas que defendem e que atuam dessa forma. Eu sei que para um jovem, normalmente, um discente nesse momento, seja um jovem docente ou um discente, olhar esse cenário pode parecer assustador. Mas acredita em mim, vai passar. Vai passar. Nós já mostramos, foi aquele meu primeiro gráfico, que nós somos muito capazes de fazer muito com pouco. E depois da tempestade vem a bonança. E a gente tem que preparar o solo para a bonança. É isso que a gente está fazendo. Nós todos aqui somos batalhadores. Os alunos, os secretários, os técnicos, os docentes. Nós somos batalhadores não porque nós ganhamos muito, não porque nós cobramos muito, mas porque nós vemos como a principal e único instrumento de transformação desse país para os nossos filhos e netos é uma educação melhor, uma ciência e tecnologia que possa ser inclusiva e que possa levar o Brasil aonde ele sempre quis estar.
E nós somos os agentes dessa transformação. Essa é a nossa força. E o que depende da gente, a gente está trazendo um sistema mais justo que olhe o esforço de todos, né? E é por isso que a gente está batalhando em relação às bolsas. Naquele nosso manifesto, o professor Benedito prometeu que ele irá rever essa política de bolsas. Nós iremos ter problema tanto de suplementação esse ano quanto no ano que vem. Mas vocês lembram que no ano passado nós também tivemos e fomos para a rua quando foi necessário. Então, nós somos atuantes. Vocês lembram do aniversário da CAPES, do maravilhoso evento que a gente teve, né? A hora que nós entregarmos, que a gente desistir, aí a vaca foi para o brejo. Enquanto a gente ainda estiver defendendo próximo da sociedade, enquanto nós tivermos jovens acreditando no poder transformador da ciência, nós iremos ganhar esse jogo. Nós iremos ganhar. Eu não sou um otimista inveterado, eu sou um otimista realista. É por isso, né, que eu estou aqui, é por isso que eu trabalho muito. Eu ganho 0 para estar como coordenador de área da CAPES, 0. Né? Não é um cargo pago, e é bom que não seja. Né? Por quê? Porque eu faço isso por aqueles antecessores. Né? Professor Carline, que faleceu, nos deixou há pouco tempo, professor Franklin, né? Um ícone da nossa ciência aqui, professor Franklin era um grande... Nós devemos isso. E muitos ainda virão. Né? Muitos ainda virão. Jovens, acreditem, vocês carregarão uma bandeira, né, que o Brasil, onde o Brasil estará melhor. Ideologias vêm e vão, as ideias não. As ideias sólidas, como a ciência, que é o poder de transformação da sociedade moderna, ela veio para ficar há 200 anos e ela fez maravilhosas transformações. Acreditem na ciência, não desistam, vamos continuar, né? E vamos por uma avaliação justa e principalmente unida, e contemplando o principal produto que a gente gera, que são novas gerações de cientistas. Obrigado, Luiz Felipe. Agradeço, suas palavras de entusiasmo, são excepcionais.